Porque eu saí da igreja e não tenho a menor pretensão de voltar. Não vou expor o nome da igreja porque essa não é a minha intenção, mas provavelmente conforme eu for relatando aqui as coisas, vocês vão saber de que igreja eu tô falando. Eu vou começar falando sobre a doutrina, que a mulher não pode pintar nem cortar o cabelo, pintar a unha, usar colar, brinco, anel, anel só se for aliança, e não pode fazer a sobrancelha, usar maquiagem, usar regata, calça, bermuda, nada disso. Essa igreja diz que só ela que vai ter a salvação. E se você visitar uma outra igreja, quando for para tomar a Santa Ceia, você precisa pedir perdão porque você visitou outra igreja. Você não pode visitar. As outras pessoas podem te visitar, mas você não. Voltei com novos argumentos, novas indagações para o canal Portão de Saída com mais um vídeo mostrando o depoimento de uma moça, deixando claro, essa moça aí também não é ainda ateia. Quando eu digo ainda, pode ser que quando a pessoa já se desliga de um sistema e entende que o sistema religioso é escravocrata, a pessoa já tem uma tendência. E essas jovens que eu estou trazendo o depoimento delas, a única que é ateia só é a primeira que eu coloquei aqui, a Bruna, que já tem um canal. Mas tem umas ainda que estão em transição, estão ainda se descobrindo. Aí sai de uma religião, vai para outra religião. Aí começa a falar dos erros que tem dentro das religiões. E o depoimento dessa moça é muito importante porque ela vai falar da escravatura do sistema religioso evangélico em determinadas igrejas. A doutrina fechada. E, em outras palavras, ela não concorda. Como também eu e nenhum de nós. O processo de agnosticismo, de ateísmo, vem gradativamente. Vocês vão assistir o depoimento dela todinho. Eu priorizei esses dias colocando o depoimento de jovens aqui, porque eu quero atrair mais jovens para que possam investir neles. A vontade deste canal também é fazer o jovem pensar e investir neles, independente de fé ou não. Jovem precisa observar o que deve fazer para não se impregnar em religião, né? Antes disso, eu quero falar uma coisa aqui sobre vício de linguagem, né? Por exemplo, eu sou baiano. Oxente, bichinho! E desde pequeno que a gente aprende aqui na Bahia a trocar letra na hora de falar por outra letra. Por exemplo, tem uma mania do baiano, tem um vício de linguagem de trocar o I pelo E. Você entendeu? Por exemplo, muitas vezes o baiano fala que a palavra difamar, que é com I, ele fala defamar. Ele foi defamado. Aí ele não vai lá para treinar, para ler, para observar. Muitas vezes na redação até ele acerta. Então ele troca a palavra, por exemplo, privilégio. Privilégio com I. Privilégio. Eu já treinei, já aprendi. Mas o vício de linguagem baiana é privilégio, privilégio. Então, a palavra impregnar não é impregnar, é impregnar. Impregnar. Mas às vezes, meu vício de linguagem faz às vezes eu falar aqui, ele foi impregnado. Mas entenda que é o vício de linguagem, mas eu sei que é impregnado. Viu, gente? É I-M-P-R-E. Viu? Impregnado. Aí a gente vai treinando. Então, não é um erro formal, é apenas um vício de linguagem que a gente vai treinando. Baiano não é brinquedo não, cheio de bichinho, eu sou baiano da gema, mas sei muito bem porque eu estudei. Olha só, às vezes o vício de linguagem faz você falar uma palavra que, na verdade, parece ter um erro de português, mas é um vício de linguagem e você sabe que está errada. Então, quando você ouviu falar impregnar, sabe que é impregnar, viu? Não fica aí. Olha só, a moça que vocês ouviram um pouquinho no início, vamos ouvir o depoimento dela todinho agora. É pequeno. E eu tenho uma palavra muito forte para falar aqui. Eu tenho um argumento muito reflexivo para você aqui. Quero mandar um abraço a todas as pessoas que fazem parte dos dois canais, do canal Portão de Saída e do canal Pilastra da Verdade, que chegou também um vídeo hoje lá no canal Pilastra da Verdade, falando de uma jovem também que preferiu sair da evangélica para a Umbanda. E por incrível que pareça, ela falou que está se dando melhor na Umbanda.
Na verdade, nem evangélica, nem umbanda. Tudo é farinha do mesmo saco. Mas essa moça, vai chegar uma hora que ela vai descobrir que isso tudo é uma farsa, eu espero. Mas tem moças que eu tô colocando depoimento aqui, jovens, que não são ainda ateus e nem ateias, viu, gente? Mas eu estou mostrando que mesmo na religião, mesmo muitas pessoas dentro da religião já começam a entender, a perceber, cada pessoa dessa, que religião sempre foi uma farsa. E aí a minha intenção aqui é ajudar, fazer jovem também a pensar. Porque é muito importante quando o jovem começa a pensar cedo, que ainda tem que construir alguma coisa na vida. Porque se eu pensasse assim, se tivesse um Antoninho Galvão pegando em meu pé, também é uma linguagem da roça, gente, interiorana, pegando em meu pé, enchendo meu saco mesmo, desde os 18 anos, cara, eu seria hoje uma outra pessoa. Mas deu tempo para aprender alguma coisa. Então tá aí. Ouça aí o depoimento da jovem. Porque eu saí da igreja e não tenho a menor pretensão de voltar. Não vou expor o nome da igreja porque essa não é a minha intenção, mas provavelmente conforme eu for relatando aqui as coisas, vocês vão saber de que igreja eu tô falando. Eu vou começar falando sobre a doutrina, que a mulher não pode pintar nem cortar o cabelo, pintar a unha, usar colar, brinco, anel, anel só se for aliança, e não pode fazer a sobrancelha, usar maquiagem, usar regata, calça, bermuda, nada disso. Outra coisa, apesar da Bíblia dizer claramente que placa de igreja não salva e que se tiver um ou dois reunidos no nome dele ali ele vai estar, essa igreja diz que só ela que vai ter a salvação. E se você visitar uma outra igreja, quando for para tomar a Santa Ceia, você precisa pedir perdão porque você visitou outra igreja. Você não pode visitar, as outras pessoas podem te visitar, mas você não. Além disso, namorar também só se for da mesma igreja. Não importa se é da Assembleia, se é da Testemunha de Jeová, se é pentecostal. Não importa que a pessoa sirva a Deus. Se ela não for da mesma igreja que você não pode namorar com ela. E muito menos casar, óbvio. E aí, nisso, eu tinha uma amiga lá da igreja que ela começou a namorar um cara que ele não tinha nenhuma religião. E quando ela foi pro culto, o irmão falou assim, na hora da pregação, falou que se ela não terminasse aquele namoro, que sabia que estava namorando com uma pessoa que era do mundo, que é como chama, Deus iria entrar com uma cobrança na vida dela, tipo, quebrando as pernas dela, porque acontece muito, na verdade, até hoje, esse terror psicológico lá. Vamos supor, sabe, todas as doenças que eu tenho, se as pessoas lá soubessem desse tanto de doença que eu tenho e eu ainda estivesse lá, provavelmente eles diriam que Deus estava querendo alguma coisa de mim e que ele estava me cobrando dessa forma com as doenças, que eu precisava me consertar com Deus, ou outras pessoas iriam falar também que eu estava pecando. Se uma pessoa jovem morre, eles falam que foi Deus que levou essa pessoa para ela não pecar. Ou seja, eles tiram o poder de Deus quando eles falam isso, porque Deus precisou matar a pessoa para ela não cair em tentação. E isso é só uma parte da doutrina, eu não falei toda a doutrina, não. E se eu falar sobre a minha experiência individual que eu tive lá, com coisas de fofoca e tudo mais, aí que vocês não acreditam mesmo, e eu vou falar num outro vídeo. Vocês prestaram atenção no que essa moça falou? Vocês prestaram atenção? Claro que ela ainda tem a crença dela, mas olha só. Ela falou tudo que, quando eu falo aqui, o que é que acontece dentro dessas igrejas, talvez tem crente que não concorda comigo. Fala que eu estou inventando, que não é nada disso. Algumas pessoas já falaram isso aqui. Ah, você veio da religião evangélica e fala muita coisa que não condiz. Não condiz? Quem está falando aqui não sou eu, não. É uma pessoa que ainda continua crendo. Olha só, olha a implantação da escravatura, da escravidão que essas igrejas colocam nos jovens. Se namorar com outro jovem de outra igreja, não pode. Porque a única igreja verdadeira é aquela. Olha só, ela falou uma coisa aqui forte, gente. Ela falou uma coisa, que Deus quebraria as pernas de alguém da igreja. Em outras palavras, ela está dizendo, Deus deixaria alguém aleijado, deficiente, sem as pernas, quebraria as pernas, se alguém namorasse com uma pessoa do suposto mundo, ou seja, de um católico, que do mundo para a igreja evangélica é católico.
Não é ateu, não, é católico, independente de ser ateu. Olha a coisa que acontece dentro dessas denominações. É como se fosse um Deus carrasco. É um Deus que joga doença nas pessoas, joga câncer nas pessoas. É um Deus que faz o que ele quer com as pessoas em questão negativa, se as pessoas não obedecerem a ele. Cada igreja tem a sua doutrina e a sua obediência tem que ser daquele jeito. Né? E outra coisa, e o livro O Conto do Vigário alimenta isso. Aqui está dizendo que Deus, o Deus daqui, que é o mesmo Deus dos crentes, que é o Pai de Jesus, que é Jeová, ele mesmo enviou um espírito mau. Está escrito o espírito mau da parte de Deus para atormentar Saul, somente porque Saul desobedeceu a ele. Qual foi a desobediência de Saul? A desobediência de Saul não foi violentar uma mulher, não foi matar uma criança, não foi cometer um crime, aquele crime de chacina, alguma coisa assim. Não. A desobediência de Saul foi, segundo a história mística, foi ele não matar seres humanos da forma que Deus mandou matar. Lá na terra dos Amalequitas. Ele poupou vida de alguém. Ele poupou vida de animal, porque ele teria que matar até criança. 1 Samuel 15:3. É um absurdo onde esse Deus ordenou que Saul invadisse um território por vingança, por ódio, e destruísse pessoas, e principalmente crianças de peito, crianças nos braços das mães, recebendo de mamar. Aí Saul, ele foi lá e matou, segundo a história, ele matou todo mundo. Mas por quê? Ele não matou o rei Agag, ele trouxe para o palácio para servir a ele, que ele achava um homem inteligente, e ele não matou uma parte do gado. Aí Deus rejeitou. Aí o que é que Deus faz? O Deus da Bíblia, ele envia um anjo mau, ou seja, um espírito mau. Espírito e anjo mau, para o crente é a mesma coisa, um espírito mau para atormentar Saul e jogar uma esquizofrenia em Saul, aguda, aquela que ele ficava igual louco, igual doido, um doido, e saia quebrando tudo, a ponto de ele só ia receber um alívio, ou só recebia um alívio, quando Davi tocava a harpa. Foram buscar Davi para tocar a harpa diante de Saul. Aí Saul ficava aliviado. Que história de carochinha desgraçada. Então o que essa moça está falando no depoimento dela, ela está revelando uma coisa que quando nós, que viemos de lá, que somos militantes aqui, racionais e céticos, falamos, eles são contra. Eles falam que nós estamos inventando, que nós estamos tirando a fé das pessoas. O que dizer de uma pessoa que ainda continua crendo, que é uma jovem, que eu vou dar um conselho para essa jovem aqui? Talvez ela não venha atender o meu conselho, mas o meu conselho para essa jovem, não tem nada contra você, não tem nada contra a sua fé, o que você pensa. Você falou uma verdade sobre o que acontece lá. É uma verdade, você falou a verdade. Nada além da verdade. Mas você ainda continua acreditando no místico, acreditando nessas besteiras, acreditando em Bíblia, né? Que você falou da Bíblia aqui. A Bíblia. Cara, invista em você. Invista na sua vida em questão de estudar a infraestrutura da sua vida. Não fica impregnada em religião, não. Agora eu falei certo, né? Coloca a palavra aí, qual é a palavra mesmo? Impregnar. I-M. Coloca aí na tela, né? Esse vício de linguagem aí. Impregnar. Vai acabar. Impregnar. Não fica impregnada na religião. Porque religião, moça, só vai atrasar sua vida e seu futuro. E quando você tiver da minha idade, 52 anos, você vai olhar para trás e vai dizer como eu perdi tempo. Isso é, se você pensar igual eu estou pensando agora. Eu podia ter investido mais. E quando você investe em você, você está investindo na sua geração também. Não sei se você é casada, não sei, acredito que não, pela idade, mas acredito que você deve pensar de criar uma família, de ter filhos. Não sei,
porque os jovens de hoje pensam muito pouco sobre isso. É de cada um. Mas pense na sua geração. O que é que você precisa fazer? Investir em você. Investir na família. Não estou te pedindo para você jogar sua fé fora. Deixar de acreditar numa divindade. Nem todo mundo está preparado para isso. É de 1 milhão tira um. Mas você pode investir ao invés de estar em religião. Invista em você. Que você já acordou sobre essa vertente religiosa que escraviza pessoas dentro de igreja. Com essas doutrinas infundadas e absurdas. Esses costumes que não fazem maior sentido. Aí eu tenho certeza que você não acredita que há um Deus por aí que quer isso das pessoas. Você não tem nenhum dever e obrigação, moça. Nenhum dever e obrigação de adorar ou prestar culto a nada que você não vê, que você não consegue cheirar, que você não consegue pegar na mão, que você não consegue ver a face, o rosto, que você não consegue ouvir a voz. É tudo coisa de livro, é tudo coisa de terceiros que escreveram, pessoas iguais a você. Então, o meu conselho é esse: se cuide. A maior adoração de qualquer ser humano, a qualquer Deus, caso exista e eu esteja errado, é quando você faz o bem, é quando você busca conhecimento, é quando você faz coisas certas para a sua vida e para a sua família. Religião é um atraso de vida, religião é uma escravidão, você vai deixar de viver. Eu não incentivo que nenhum jovem sair da religião e usar drogas, se inundar de bebidas alcoólicas. Não. Se jogar na criminalidade. Jogar sua vida no lixo. Não. Eu incentivo o jovem deixar a religião de lado e investir na sua vida financeira, na sua vida estrutural. É isso mesmo. Na sua vida acadêmica. Estude. Faça o possível para você alcançar aí uma especialidade que você pode ajudar você e alguém que tem um bom salário e envelhecer tranquilamente ajudando pessoas. Esse é o meu conselho, porque religião é uma mentira. Religião me enganou 25 anos. Religião enganou minha família. Religião enganou muitos meus amigos. Religião engana o Brasil inteiro há mais de 500 anos. O Brasil é impregnado com religião desde o início. E até antes, porque os índios adoravam um deus chamado Tupã, que também nunca existiu. E depois, hoje, muitos índios estão adorando a um Jesus que trouxeram para aqui em crença desde o catolicismo e depois o protestantismo, e que nunca apareceu, nunca meteu as caras. E depois a gente estudando, a gente vai entender que esse Jesus foi criado ali no Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia ali, em Roma. Roma inventou Jesus. Judeu inventou Jeová, Javé. Inventou este Deus. E romano inventou Jesus. É personagem. Jesus é personagem. É uma crença. E dentro desta crença nasce tudo isso aí. Esse tipo de costume para controlar pessoas. E tirar os jovens de investirem mais. Claro, Anthony, não vamos generalizar, porque tem muitos jovens que estão na igreja e estão estudando, estão fazendo faculdade. Eu sei disso, mas eu duvido que a prioridade desses jovens não é a igreja, não é Jesus, não é a vinda de Cristo. E por isso, aquele estudo, aquela faculdade desses jovens evangélicos não vai suprir tanto quanto iria suprir financeiramente, de uma forma futura, como quando a jovem não tem religião, não quer saber dessas besteiras e investe somente nela. Ou nele. Depende aí. Então o que é que eu quero dizer para vocês? Tem muitos jovens fazendo faculdades que estão em igrejas. Assembleanos fazem faculdades. Batistas fazem faculdades. De várias vertentes. Mas quando tem um misticismo na mente, acredita em coisa mística, em figuras mentais, em fábulas, contos de fadas, você acaba bloqueando um lado da sua mente que você deveria investir mais ali nos seus estudos. E a maioria das pessoas que está em igreja está ali pensando em crescer na vida para ser pastor, apóstolo, bispo, diacho, cantor para Jesus
Isso é um engano, cara, é um engano. Essas pessoas hoje, na sua maioria, são chamadas de charlatãs, de mentirosas, de enganadoras. Na sua maioria, com raras exceções. Você quer ser chamado de mentiroso? Você quer ser chamado de charlatão daqui para frente? Que é o que tem dentro de igreja? Então, não pense em ser pastor, apóstolo, bispo, ou o que quer que seja, ou padre. Pense em ser um agente de saúde, uma especialista em qualquer área, da área científica, que ninguém vai te chamar de charlatão, nunca. Ninguém vai te chamar de enganador, nunca. Uma enfermeira, um enfermeiro, um médico, um engenheiro, um advogado, não importa. Agora, uma coisa é o seguinte, se você quer ser pastor, bispo, apóstolo, padre, diacho, cantor evangélico, gospel, você vai ser chamado de charlatão um dia, porque ninguém acredita nisso mais. Só quem está lá dentro. Porque essas crenças são a mentira. Antônio Galvão, portão de saída, eu fui, mas eu volto. Novos argumentos, novas indagações. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Mais uma vez reagindo, mais um jovem aqui.